Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Um Convite à Diferença 7 Play. Este é o seu programa Lições da Bíblia na Imagem e estou aqui para fazer o resumo de toda a lição do trimestre da Escola Sabatina, desde a lição número 1 até a lição número 13. Por isso, fica ligado e muita atenção. 3, 2, sim, ação! A capa da lição nos traz ensinamentos profundos sobre o amor e a justiça de Deus. A Espada, que é a Palavra de Deus, é o único livro em todo o universo que fala de forma plena sobre o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus pela humanidade foi manifestado na cruz do Calvário, ao enviar Jesus, o seu único Filho, para salvar a humanidade perdida. E a justiça de Deus se baseia na sua lei de amor, os 10 mandamentos, pois a lei e o amor, a justiça e o amor, andam de mãos dadas. Não há amor sem lei e não há lei sem amor. Lição número 1. Deus ama com generosidade. Oséias capítulo 14, versículo 4. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. O amor de Deus para com a humanidade é concedido livremente. É um amor que supera as expectativas humanas. Deus nos ama porque quer nos amar. O amor de Deus é como um ímã, só sabe amar. E quando somos amados e o correspondemos, temos com Ele uma aliança. E assim amamos também aos nossos semelhantes. Deus ama a todos sem exceção. Isso é generosidade. Lição número 2. O amor da aliança. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando Deus nos chama para um relacionamento de amor com Ele, Ele deseja que possamos estar ligados a Ele, como o marido e a mulher, como o amor de um pai pelos seus filhos. Isso é aliança, união pela qual nem as circunstâncias podem separar e nem mesmo a morte. Só seremos capazes de transmitir esse amor da aliança estando ligados com Deus, que manifestou o seu amor na cruz do Calvário. A cruz de Jesus é a fonte de amor que eu e você precisamos nos manter conectados, como uma ficha se mantém conectado à tomada e assim consegue transmitir energia, corrente. Só assim nós poderemos amar os nossos semelhantes. Lição número 3. Agradando a Deus. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. O amor sempre foi, é e sempre será de Deus, pois o amor começa com Deus e não tem fim. Sendo assim, Deus nos deu tudo o que precisávamos, o seu amor, vida em Cristo Jesus. Como posso eu agradar a Deus que tudo pode e de nada tem falta? Como posso agradar a Deus se todas as coisas lhe pertencem? Grande pergunta, pois é, tudo pertence a Deus, menos o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração revela as nossas vontades e escolhas que não pertencem a Deus, mas que cabem a nós fazê-las. Portanto, se eu e você queremos agradar a Deus, precisamos dar o nosso coração a Ele, assim como Ele deu o seu coração, o seu amor. E a cruz do Calvário é a escada que nos leva ao céu. Dê a Deus o seu coração, pois isso realmente agradará a Deus. Lição número 4. Um Deus apaixonado e compassivo. Isaías 49, versículo 15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama?
de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Incrível, né? Deus nunca se esquece e nunca se esquecerá de você. Sabe? Deus é apaixonado por nós de tal forma que o seu amor é um fogo que arde e que nós podemos ver. O amor de Deus por nós é flamejante e inflamante. Deus vem, sai da luz e chega a um mundo escuro para buscar o perdido. Sim, nós mesmos quebramos a lei de Deus e temos quebrado a aliança, o nosso relacionamento. Mas Deus, que não nos esquece, que nunca se esquece de nós, fica esperando por nós, sangrando, e mesmo assim Ele é compassivo. O amor de Deus é sem igual e nos constrange. Lição número 5. A ira do amor divino. Salmos de número 78, versículo 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Geralmente, a ira não é coisa boa e disso nós sabemos. Você sabia que até mesmo a ira de Deus manifesta o seu amor e cuidado por nós? Insano, né? Pois é, a ira do amor divino não é contra os seres humanos, é contra o mal e é contra o pecado. Sabe, Deus é tão amoroso que deixa e faz com que cada um faça os seus próprios caminhos, né? Faça as suas próprias escolhas. Ou seja, cada um decide escolher o bem ou escolher o mal. Mas nós sabemos que o bem sempre vence. Escolhamos o bem e não o mal. Lição número 6. O amor de Deus pela justiça. Jeremias 9, 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se continuarmos a viver nas trevas, sempre teremos interrogações e nunca teremos as nossas perguntas e dúvidas respondidas a respeito do amor divino. A Bíblia diz que o reino de Deus, seu governo, sua cidade, tem como fundamento ou pilar ou alicerce o amor e a justiça. Deus não quer ver a dor. Deus não quer desigualdade, não quer injustiça. Mas infelizmente, essa é a realidade do mundo que vivemos. Mas o mais incrível e confortante que nós podemos carregar nessa lição e em nossos corações é que Ele, o mesmo Deus, faz misericórdia e juízo e justiça em toda a terra. Deus ama a justiça. Escolha hoje fazer parte do reino de Deus. Lição número 7. O problema do mal. Irônico, né? Porque o mal em si só já é um problema. Verso para memorizar: Apocalipse capítulo 21, versículo 7. E enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas ou já passaram. O mal é a ausência de Deus. Quando alguém não reconhece que fez algum mal, então tal pessoa tem dois males: o mal que fez e o mal de não reconhecer o mal que praticou. O problema do mal é que cega o nosso entendimento. O mal sempre aparece como um obstáculo, uma montanha, e não nos permite ver o amor que vem da luz de Deus. Mas mesmo assim, Deus penetra e faz um caminho de amor, ainda que o mal nos impeça. Deus faz um caminho de amor, aponta-nos o caminho e nos pede para confiar.
por mais que você não entenda por que tanto mal existe no mundo, por mais que você se pergunte até quando, Senhor, por mais que pareça que Deus não se importa com você, o convite para hoje, neste dia, é: confia. Pois Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Deus vai enxugar. Não haverá mais morte, nem dor e nem tristeza, pois as primeiras coisas já passaram. Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. Lição número 8. Livre-arbítrio, amor e providência divina. João capítulo 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Por mais que o mal nos enclausure numa caixa, que é este mundo, Deus providenciou um escape para nós nesta caixa de pecado. Deus abre a porta, salva-nos pelo seu amor e cuida-nos. Deus não nos força a amá-lo, a aceitá-lo ou rejeitá-lo. Isso chama-se liberdade de escolha, ou seja, livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio, uns irão à luz divina e inacessível e desfrutarão das bênçãos maravilhosas que Deus tem preparado e guardado para eles. Outros seguirão as trevas e, quando menos esperam, estarão no inferno se destruindo por causa das suas próprias escolhas. Mas isso nunca foi a vontade de Deus, que nenhum pecador se perca. O que você faz com a liberdade de escolha que Deus te tem dado? Escolha o bem e viva. Jesus te ama, por isso veio e te salvou. Mas isso não é suficiente se você não aceitá-lo. Lição número 9. O conflito cósmico. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muitos sabem dizer que no mundo em que vivemos existe um conflito, uma guerra, o grande conflito entre o bem e o mal, mas poucos sabem explicar de forma clara o porquê dessa guerra. Satanás não pode e não tem capacidades de lutar contra Deus, porque Deus é o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Mas alguém pergunta: então, qual é a razão do grande conflito entre o bem e o mal? A resposta é: o caráter de Deus é que está em causa. Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 12 a 19 e Apocalipse capítulo 7, 12, versículos 7 a 10. Diz que Satanás acusou a Deus, colocando em causa a dignidade do caráter de Deus. O inimigo semeou um pensamento negativo e de dúvida no coração dos anjos e dos seres humanos, colocando em dúvida o caráter de Deus. E o caráter de Deus é manifesto na sua lei de amor, os 10 mandamentos. Estes 10 mandamentos é que revelam o caráter de Deus. Satanás quer destruir, quebrar e partir como se ele fosse um martelo. Mas a lei de Deus foi escrita em rochas, sinal de que é algo eterno e duradouro. A lei de Deus é uma bigorna. Nenhum mandamento de homem algum, nenhum martelo pode ir contra ela. Satanás quer destruir os primeiros 4 mandamentos, porque estes apontam para o amor a Deus. Ele quer desviar a adoração que é unicamente merecida a Deus. Esta é uma das grandes e a maior principal razão do grande conflito. Adoração. Deus merece adoração porque é o Pantocrator Todo-Poderoso e Criador, mas Satanás é o usurpador que quer roubar os méritos de Deus para si. Mas assim como ele foi vencido no céu, também foi vencido na cruz do Calvário. Ele feriu o calcanhar de Jesus, mas com o mesmo calcanhar foi esmagado a cabeça e derrotado. No fim também,
a mesma serpente será de uma vez por todas vencida e cairá sem escrúpulos. Por isso, querido amigo, querida amiga, adore somente a Deus e siga fiel aos seus mandamentos nesse grande conflito. Os mandamentos de Deus nos mantêm nos caminhos de Deus e nos levam até Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 4. Lição número 10. Regras de engajamento. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Neste grande conflito entre o bem e o mal, existem limites intransponíveis que nem Deus pode ultrapassar, nem o diabo pode ultrapassar e nem o ser humano pode ultrapassar. Deus pode tudo, sabemos disso, afinal Ele é Deus, né? Tudo pode. Mas, por causa da sua justiça, Ele deixa que as coisas aconteçam para que, ao cabo das coisas, nós possamos entender aquilo que não entendemos. Se nós quisermos estar bem engajados nesta luta entre o bem e o mal, devemos nos limitar na cruz de Cristo. Não devemos ultrapassar o pincel que é manchado pelo sangue e divide o nosso entendimento, porque além da cruz nós não conseguimos entender. A cruz é um mistério que tem muitos ensinamentos que nós não seremos capazes de entender. Por isso nós precisamos nos agarrar àquilo que Cristo nos revelou na cruz, o seu amor, porque é isso que nós precisamos. E nós só venceremos pelo sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse. Agarre-se à cruz. Sabe, você não precisa fazer o mal para justificar o bem. Isso está fora da regra. Quem faz o mal para justificar o bem é do diabo. E é o diabo que peca desde o princípio. O bem sempre será o bem e o mal sempre será o mal. Apegue-se ao bem e Deus será com você. Lição número 11. O que mais eu poderia ter feito? João capítulo 18, versículo 37. Grande pergunta, né? Esse é o verso para memorizar. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muitas vezes nós somos como Pilatos. Quando estava em nossas mãos fazer o bem, nós não o fizemos. Pilatos podia muito bem libertar Jesus, mas por causa do medo, ele condenou um inocente. E nós, muitas vezes, passamos por situações da vida pelas quais teríamos evitado. O problema é que nós escondemos o nosso coração e não entregamos a Deus. Deus fez tudo por ti e pelo mundo todo, enviando seu Filho para salvar o que estava perdido. Então a pergunta que não se quer calar é: o que mais Deus poderia ter feito para nos salvar? Ou o que mais Deus poderia ter feito por nós aquilo que Deus não fez? Não esconda o seu coração debaixo da terra. Entrega-o a Deus e Ele cuidará de você. Cristo já venceu essa luta e Ele é o teu vencedor, também é o meu vencedor. Ele pode te justificar de todos os teus pecados se você aceitar em seu coração. Cristo nos limpa e nos perdoa. Ele é o nosso Rei. Hoje, ele pode ser rejeitado, mas no final de tudo, ele será vindicado. E quando tudo isso acabar, eu e você devemos estar diante de Deus e dizer assim: Senhor, tu fizeste tudo o que poderia ser feito para me salvar. E hoje eu estou aqui. Obrigado, Jesus, por me salvar. Só assim
nós estaremos respondendo de forma positiva ao que mais Deus poderia ter feito. Que esta seja a tua decisão. Lição número 12. O amor e justiça. Os dois maiores mandamentos. Verso para memorizar. 1 de João 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama a Deus também ama o seu irmão. Como pode alguém dizer, eu amo a Deus a quem nunca viu, e odiar a Deus a quem nunca viu? O amor de Deus não é sentimento. O amor de Deus é ação. O primeiro e maior mandamento é: ame a Deus com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso significa que os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Nenhum dos 10 mandamentos é menos importante que o outro, incluindo o sábado, que é um mandamento esquecido. Mateus 22, 34 ao 40, Deuteronômio 6, 5 e Êxodo capítulo 20, versículo 8. Assim como existem os 2 maiores mandamentos, também existem os 2 maiores pecados, no qual todos os pecados e abominações dependem todos os outros pecados. Primeiro, a adoração de ídolos e imagens. Salmos 135, versículo 13 a 19. E o segundo é o desprezo aos pobres e viúvas. Injustiça a pessoas aflitas, desfavorecidas e necessitadas. Zacarias 7, 9 a 12. Disse Jesus: vocês são a luz do mundo. Nós só podemos alumiar o mundo com amor se estivermos ligados à fonte do amor, Jesus Cristo. É na cruz do Calvário que nós aprendemos a definição do amor. Eu e você precisamos estar ligados a Jesus para amar como Jesus amou. Sem Jesus não podemos amar. Ele é a fonte do amor. E para terminar, a lição 13ª, ou seja, a lição número 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. O título é O amor e o cumprimento da lei. Diz assim o verso: não fiquem devendo nada a ninguém, excepto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pare um instante e pense um pouco. Deus é amor, porque 1 de João 4, versículo 8 assim afirma. Então, se Deus é amor, pode Ele fazer alguma coisa que não esteja ligada ao amor? Tudo o que Deus fez foi bom. Foi só até o pecado chegar para contaminar o mundo. Mas mesmo assim, algumas coisas permaneceram boas. E uma delas que permaneceu boa é a lei dos 10 mandamentos, pois ela veio do céu, ela veio da luz, ela veio da eternidade antes mesmo do pecado. E o mesmo Deus escreveu-as em 2 tábuas de pedra e deu-as a Moisés no monte Sinai. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estes primeiros 4 mandamentos resumem o primeiro e o maior de todos os mandamentos: amarás a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Respeitar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar, não mentir. Estes últimos 6 mandamentos refletem um amor que nós temos para com o nosso próximo. Sabe, a lei de Deus é uma lei de amor. Obedecer à lei significa amar a Deus e amar ao próximo.
Que Deus possa lhe abençoar e que o amor e a justiça de Deus possam nascer e fluir em seu coração. Bom, pela semana tem mais então, se Deus nos permitir. E lembre-se sempre, o fundamento do trono de Deus será o amor e a justiça. Ame ao seu próximo como a ti mesmo e ame a Deus acima de todas as coisas. Por mais que o mundo mau nos inunde com pecado, nos segue o entendimento, um dia Deus vai explicar todas as coisas que ninguém jamais conseguiu explicar. O mal será derrotado, o mal será vencido. E eu e você nos lembraremos das palavras de Jesus quando diz: limparei dos olhos todas as lágrimas. Meu nome é Sirene Mazunde e a minha produção é o jovem Cleide Saldanha, que temos trabalhado juntos nesse canal, fazendo um convite para que você seja diferente. Que Deus seja contigo hoje e sempre, e até o próximo trimestre, em nome de Jesus, se Deus nos permitir.